Bom dia, meus irmãos, louvado seja Deus, esse domingo belo que o Senhor fez. Deus abençoe sua vida, sua família nessa hora. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento de Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos aprender um pouco mais da Santa Palavra de Deus e vamos estar dando início a um material de ensino novo. Vamos estar orando, falando com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos, bendizemos, adoramos o teu santo nome. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um Deus bendito, verdadeiro, o Senhor é um Deus que está sempre presente no nosso meio, cuidando de nós. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. Pai eterno, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, porque um dia o Senhor entrou na nossa história, na nossa realidade. Nós que estávamos com o coração corrompido, o Senhor nos trouxe a justificação. E nós te louvamos por isso, Pai, porque agora o Senhor, quando nos olha, o Senhor nos olha cheios do Teu Santo Espírito e cheios do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz por nós. Pai eterno, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor sacrificou muito por nós e agora nós queremos bendizer e adorar o Teu santo nome, Pai. Pai eterno, aceita a nossa adoração, nosso louvor e fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 8. Salmo número 8, nós vamos ler esse salmo todo. Vamos estar fazendo essa leitura do Salmo número 8. Do verso 1 até o verso 9, do Salmo todo. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Louvado seja Deus pela Sua palavra lida. Nós vamos cantar louvores ao nosso Deus nessa hora. Vamos estar em adoração a Deus, com louvor, com cânticos espirituais nessa hora.
Louvado seja Deus, queridos, nós já cantamos, já lemos a palavra do Senhor. Agora nós vamos orar mais uma vez pelos aniversariantes da semana, pelos aniversariantes de casamento, pelas famílias de oração. Que está completando mais um ano de vida a nossa irmã Helenira Abreu, durante essa semana. O presbítero Jadir e Silvana estão completando mais um ano de vida a dois, casamento deles. E a gente vai estar orando durante essa semana pela família do nosso irmão Gilmar Moreira e da Ellen de Freitas. São duas famílias queridas do nosso coração, a família do Gilmar Moreira e a família da Ellen de Freitas. Que Deus esteja abençoando cada um. Parabéns àqueles que estão completando mais um ano de vida, parabéns àqueles que estão completando mais um ano de vida a dois, e que Deus abençoe as famílias de oração do Gilmar Moreira e da Ellen de Freitas. Nós vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus nessa hora, para que Deus possa abençoar essas famílias queridas, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, nós louvamos, bendizemos e adoramos ao Teu santo nome. Pai eterno, colocamos essas pessoas queridas diante da Tua presença, colocamos a vida da Eleni, que está completando mais um ano de vida durante essa semana, colocamos, Senhor, a vida e a família do presbítero Jadir e Silvânia, que estão completando mais um ano de vida, dois. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor prolongue os anos de vida dos teus filhos, que o Senhor possa abençoá-los, supri-los de toda e qualquer necessidade. Abençoe, Senhor, a vida de cada um deles, providencia tudo aquilo que eles precisam, conforme a tua vontade. Pai eterno, em nome de Jesus, também colocamos, Senhor, a família do Gilmar Moreira em tuas mãos. Abençoe o lar, abençoe a casa, abençoe, Senhor, e supre de toda e qualquer necessidade, Pai, essa família tão querida nossa. Abençoe também a Ellen de Freitas. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe o seu lar, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, cada dia mais, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, Pai. Pai, que durante essa semana nós nos lembremos de orar por essas pessoas, para o louvor da tua glória, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Nós estamos dando início a mais algumas lições de Escola Bíblica Dominical. Eu vou mostrar para vocês aqui a revista, onde nós vamos estudar sobre os ídolos do coração. Está aqui essa revista. O tema dela é Ídolos do Coração, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre algumas características da vida do ser humano. E essa revista está disponível lá na Secretaria da Igreja, onde você pode pegar a sua e pode acompanhar essa série de estudos que nós vamos começar a dar, tá bom? Que Deus abençoe, esteja lendo, as lições são tranquilas de ler, são fáceis de entender, o linguajar, a leitura é uma leitura simples e muito esclarecedora. A gente vai estar, existem 13 lições, e a gente vai estar dando essa primeira lição hoje, o coração corrompido. E as outras lições, eu vou citar aqui o nome delas: a segunda lição, ídolos do coração; a outra, egocentrismo; a quarta, narcisismo; a quinta, soberba; a sexta, prazer; a sétima, pornografia; a oitava, poder; a nona, sucesso; a décima, vaidade; a 11ª, avareza; a 12ª, guardando o coração; e a 13ª, o senhorio de Cristo. São lições aqui importantes para a vida da igreja, lições que a gente pode aprender e crescer para a honra e glória do nosso Deus. Então está aqui, Ídolos do Coração. A gente tem disponível lá para os membros da igreja essas revistas, para que você possa acompanhar no seu lar também. Eu vou estar dando a lição 1, mas você vai, logo que pegar, vai entender bem. Se você fizer uma leitura até rápida, você vai entender o contexto geral dessa lição. Antes de começar a lição em si, eu queria que
eu vou estar caminhando aqui, antes da introdução, antes desse índice, melhor dizendo, sobre a proposta da revista. E é interessante a gente ver que a ideia central da revista, baseada também nessa primeira lição, é dizer que o coração do ser humano, ele é enganoso. O ser humano tem um coração enganoso. Então, quando às vezes a gente fala e a gente tem que policiar isso, quando a gente fala, eu agi pelo coração, a gente tem que pensar nisso, eu falei com o coração e outras coisas mais, né? A gente precisa analisar bem isso, porque o coração do ser humano é enganoso. O coração do ser humano prega peça em cada um de nós. Então, numa ideia geral, o que essa lição está ensinando é exatamente que nós não podemos confiar no nosso próprio coração, que ele mesmo irá nos enganar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não podemos confiar em nós mesmos, porque nós somos pecadores. Nós temos a natureza pecaminosa. Mas nós somos salvos, aqueles que são convertidos a Cristo Jesus. Sim, mas o pecado não saiu de nós ainda. Então, ele sempre está lutando contra o Espírito que habita em nós, do Santo Espírito de Deus. Então, a gente vive nessa guerra entre carne e Espírito, entre a vontade de Deus e a vontade da carne. E esse coração corrompido da lição 1 quer dizer exatamente isso, que a raça humana é completamente inclinada a fazer todo o mal. E antes de começar o estudo em si, é interessante que na introdução aqui da revista, o autor vai dizer o seguinte, olha, Provérbios 28:6, a palavra de Deus declara, olha só, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que confia no seu próprio coração, na sua própria vida, é insensato. É aquele que não pensa direito. Insensato quer dizer mais ou menos isso. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Quando a gente lê a questão de sabedoria na poesia, nos provérbios e alguns textos bíblicos, aqui é esse caso, a gente tem que ligar essa sabedoria com o Espírito Santo de Deus. Então, o que ele está falando aqui, Salomão, lá em Provérbios 28:6, está dizendo que o que confia na sua própria vida, na sua própria maneira de viver, é insensato. Mas o que anda na sabedoria do Espírito Santo de Deus, esse será salvo. É isso que ele está dizendo. O profeta Jeremias está dizendo o seguinte também, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha só essa palavra de Jeremias, enganoso é o coração. Que coração? Enganoso são as nossas vontades, queridos. O ser humano tem a vontade enganosa, é isso que Jeremias está dizendo. Enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas. E ele vai ainda além. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele faz uma pergunta. É baseado nisso tudo que a gente vai estar estudando essas lições dos ídolos do coração. Justamente para nos ensinar que a nossa confiança não pode estar na nossa própria vida, no nosso próprio coração, mas nós devemos confiar única e exclusivamente em Deus. Nós devemos viver na sabedoria do Espírito. Nós devemos ser, apesar da nossa inclinação a todo mal, nós devemos tentar pensar cada vez mais nas coisas do Senhor. É exatamente isso que a gente vai estudar durante essa lição e durante essa revista. Mas vamos lá na nossa primeira lição aqui.
A nossa primeira lição, ela está falando sobre o coração corrompido. São apenas 4 páginas. E quando a revista estiver na sua mão, você vai ler isso aqui em menos de 1 hora. Muito simples, muito tranquilo de ler. E a gente vai estar explanando aqui de modo geral essas lições e os tópicos dela. Então vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias então na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versos 18 ao verso 32. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. É um texto que o apóstolo Paulo ele é até um pouco duro com relação à questão do pecado, a questão do ídolo do coração, a questão da corrupção do ser humano. Lembra que Jeremias já dizia isso, que o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Olha o que é sério isso. Diz então assim a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, vamos orar.
Vamos falar com o nosso Deus nessa hora, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Pai eterno, em nome de Jesus, é com tremor e temor que nós nos achegamos à Tua presença. E pedimos a Ti que, pela Tua graça, o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra encontre terreno fértil em nossas vidas e que ela cresça, no nome santo de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que texto duro. O apóstolo Paulo fala aqui logo no início da carta dele aos Romanos, falando sobre coisas tão atuais no nosso meio, na nossa vida. Parece que nós estamos lendo algo que a gente pode ver pela televisão nos nossos dias. O apóstolo Paulo aqui nos ensinando sobre essa realidade. O que ele está dizendo aqui, afinal de contas? Qual é a realidade que a gente encontra e a lição está nos apresentando? Que o coração do ser humano é completamente corrupto. Nós já falamos um pouco disso e lemos alguns textos, citamos esses textos. E eu vou estar lendo algumas partes da revista, até para a gente introduzir isso tudo. Ele diz assim: o relato de Gênesis 6:5 apresenta o trágico estado da natureza decaída. Olha o que diz o texto, Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o desígnio no seu coração. Nos versículos 11 e 12 de Gênesis também, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O que isso está querendo nos ensinar? Quando a gente lê textos desse tipo, Romanos, Gênesis, onde o próprio Deus, através desses homens inspirados por Deus, fala da natureza decaída do ser humano. Na teologia a gente chama isso de depravação total. O ser humano, então, explicando assim, bem simplesmente, o ser humano após a queda de Adão, ele está completamente corrompido de toda a sua afeição a Deus, de forma que ele não consegue mais se achegar a Deus. É isso que esses textos estão nos ensinando. Ou seja, o ser humano natural, o ser humano pós queda de Adão e Eva, ele está completamente corrompido no seu ser, na sua natureza, e completamente inclinado a fazer tudo aquilo de mal. É isso que esse texto está dizendo. O que Deus fala aqui em Gênesis 6, 5, ele vai falar exatamente isso. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Gênesis 6, 11 e 12, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ou seja, após a queda de Adão, se a gente pegar Gênesis e ler Gênesis toda, a gente vai ver uma série de coisas acontecendo. Destruição de cidades, dilúvio e etc. Por quê? Porque a raça humana, após a queda, está completamente corrompida e distante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós carecemos da glória de Deus. Não é isso que o texto vai dizer? Que nós estamos completamente, e esse carecer é exatamente isso, que nós estamos completamente distantes da glória de Deus. O ser humano sem Jesus Cristo, ele vive o curso do mundo, corrompido. Se eu fosse falar hoje, de repente, pensando numa analogia, os jovens devem saber, devem ter visto já, o ser humano que não conhece a Jesus Cristo, ele anda, ele vive, ele se alimenta
mas é como são aqueles zumbis de filmes. Não sei se você já viu um filme desse, mas é exatamente isso, o ser humano que não conhece, não confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Está completamente alheio de tudo e de todos. Ele anda, ele conversa, ele vive uma pseudo-vida como se não houvesse amanhã e completamente distante e alheio à vontade de Deus. É disso que essa lição está dizendo. Está dizendo que o coração do ser humano é corrompido. E não se engane achando que o coração do cristão, agora que ele é cristão, então o coração dele se tornou bom. Não. O pecado ainda habita em nós. O pecado ainda habita em cada um de nós. Nós ainda praticamos pecado. A nossa natureza é inclinada para o mal. Então não confie no seu coração. Por isso que Tiago vai até dizer que o homem vai fazer planos, que vai fazer a viagem X, que vai para determinado lugar e etc. E ele vai falar assim, Tiago, com outras palavras, lógico, que olha, o ser humano não pode fazer isso. Primeiro ele deve pedir discernimento a Deus, porque o discernimento correto vem de Deus, não vem do coração do ser humano. Porque a natureza do ser humano, nós herdamos isso de Adão e Eva. O coração do ser humano é completamente corrompido. E essa é a evidência de um mal que aconteceu lá atrás, como eu falei, com Adão e Eva. O pecado original deu essa ideia de que nós somos completamente alheios à vontade do nosso Deus. Diz assim a lição, alguns autores vão falar sobre essa depravação total. E vai dizer o seguinte, depravação é o estado da natureza que faz o homem colocar o seu eu no lugar de Deus e a buscar a autossatisfação, honra e interesse como um fim supremo de todas as suas ações. Em outras palavras, a depravação total não está vinculada, como eu vou dizer, a depravação total, ela esquece a Deus e o ser humano se torna o centro de tudo e de todos. É exatamente isso que está dizendo. Então não importa os interesses de Deus, importam os meus interesses. Não importa a vontade de Deus, importa a minha vontade. Não importa o que Deus ensina na sua palavra, mas importa o que eu quero para a minha vida e como eu quero satisfazer a minha vida e como eu quero viver a vida. Isso se chama depravação total. O ser humano que substitui, tira Deus da centralidade do trono dele e se coloca sentado nesse trono como se fosse o Senhor de todas as coisas e da vida. Saiba você que nós não conseguimos nem dominar a nossa própria vida. Os fios de cabelo que caem da cabeça, a idade que vai avançando. Deus não. Deus ele é eterno, soberano, totalmente santo. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus não muda. Nós mudamos. E essa sensação de que nós podemos talvez dominar alguma coisa, a igreja, o casamento, a família e etc., é uma sensação de que, da própria depravação total, de que eu quero mandar, eu quero ser obedecido. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus e nós estamos bem distantes de ser Deus. Outra definição de outro teólogo sobre essa questão da depravação total. Olha o que esse teólogo vai dizer. É verdade que a Sagrada Escritura admite e manifesta, na realidade, a universalidade do pecado,
a depravação humana, que tem seu início na concepção, em vez de descrevê-la detalhadamente em palavras. As próprias pessoas são, em toda parte, descritas como pecadoras. Não somente a geração antediluviana e todos os gentios e ímpios, mas também o povo de Israel. E entre esse povo pode-se ouvir o pecado dos piedosos, dos patriarcas, de Moisés, de Jó, de Davi, de Salomão e outros, provando que exatamente o cristão também tem essa natureza pecaminosa. Meus irmãos, o pai da fé, Abraão pecou contra Deus. Quiçá nós. Davi pecou contra o Senhor. Moisés pecou contra o Senhor. Jó, Salomão e todos os homens descritos na Bíblia pecaram contra Deus, provando que a raça humana ela é completamente distante de Deus e pecaminosa, que o coração do ser humano é enganoso, enganou a esses homens de Deus e também enganará os nossos corações. Como que a gente resolve tudo isso? A gente vai ver hoje também, um pouquinho mais para frente nessa lição, de como a gente pode amenizar essa natureza pecaminosa e viver uma vida conforme a vontade de Deus. Mas esse teólogo vai dizer ainda mais, aliás, especialmente os piedosos, que mesmo quando estavam convencidos da justiça de sua causa, caem diante de Deus, humildemente confessam o seu pecado e suplicam por compaixão e perdão. É o coração humano que é corrupto. Em uma palavra, o pecado não está localizado sobre e ao redor dos seres humanos, mas dentro deles, e se estende a toda pessoa e a toda humanidade. A diferença do cristão para a pessoa que não conhece a Cristo é que esses homens, eles reconheciam os seus erros, se prostravam diante de Deus e viviam conforme a vontade de Deus, pediam perdão dos seus pecados e se arrependiam de fato. A gente precisa aprender a fazer isso. O que eu vejo muitas vezes durante a caminhada na igreja e etc., não digo especialmente da igreja de Araçás, eu digo da igreja de modo geral, é que as pessoas talvez perderam o senso do que é pecado ou não. Esses homens aqui, por serem cristãos, eles entendiam o seu pecado, pediram perdão dos seus pecados e se arrependeram e viveram uma vida diferente. Mas o que a gente vê muitas vezes nos nossos dias é o contrário. A pessoa sabe que é pecado, continua vivendo no pecado e gosta do pecado, não se arrepende e acha que está tudo certo, que está tudo bem. E há quem diga que não julgueis para não serem julgados. Esse talvez seja o versículo fora de contexto mais usado para aqueles que não gostam de ser, de fato, confrontados com relação ao seu pecado. E, meus irmãos, isso é muito perigoso, porque se uma pessoa dita cristã, que se diz que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração e vive em pecado continuamente, a gente precisa refletir em vários aspectos. Se realmente for cristã, o Espírito Santo de Deus a incomodará de tal forma essa pessoa, de tal forma que aquela pessoa não vai resistir e vai falar assim: me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Mas não é remorso, é perdão que eu digo. E vai se arrepender e vai largar aquele pecado. Mas nos nossos dias parece que existe uma outra realidade com relação a tudo isso. Quando a gente
pensa nessa questão do pecado, quando a gente pensa nessa questão da depravação total, a gente vê, eu falei de algumas definições com relação à teologia. A Bíblia, nesse texto que a gente leu em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32, vai falar dessa corrupção do ser humano. E vai dizer vários aspectos dela. A gente vai ler aqui na lição alguns desses aspectos. Que diz assim, em Romanos 1, de 18 a 32, Paulo fala sobre a causa, os sintomas e o tratamento para o terrível mal da depravação humana. Somente Deus, na pessoa de Cristo, pode redimir o homem, dando a ele um novo coração. Somente Deus pode redimir através de Jesus Cristo o coração corrompido do ser humano. Como eu falei, o ser humano ele é completamente distante da vontade de Deus. O profeta Jeremias faz uma importante advertência: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É exatamente isso quando a gente deve pensar nas nossas vidas, querido. Para que não sejamos enganados pelo nosso coração, é fundamental conhecer o que está por trás dos nossos anseios e sentimentos. É isso que nós precisamos aprender. Quais são os anseios da nossa vida? Será que os anseios da nossa vida refletem a vontade soberana e santa de Deus? Eu fico muito preocupado com algumas coisas com relação, por exemplo, à oração. A oração, muitas pessoas vão dizer que a oração muda o coração de Deus, a vontade de Deus. Não. A oração muda o nosso caráter. A oração correta é aquela oração que nós, entendendo a vontade de Deus, oramos conforme a vontade dele para obter não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Justamente por isso, porque o nosso coração é enganoso. Ele nos engana. Ele prega peça em cada um de nós. Ele é completamente corrompido. E a gente precisa aprender, sim, de fato, a viver sempre conforme a vontade de Deus. Existem alguns tópicos aqui que eu vou citar com relação a essa questão para a gente refletir. O primeiro tópico aqui é o germe da depravação humana. Para entender o que o apóstolo Paulo escreve nesse texto de Romanos 1, de 18 a 32, acerca da depravação humana, é necessário recordar um pouco do ensino bíblico a respeito da queda de Adão e Eva e as consequências desse ato. Segundo a Bíblia, a queda, toda a descendência de Adão foi afetada. Na queda, toda a descendência de Adão foi afetada. Todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares, trazem consigo o germe do pecado. É isso que eu falei no início. Quando Adão e Eva pecam, notem, Adão e Eva, antes do pecado, eles não tinham essa depravação total. Certo? Eles tinham a inclinação para fazer algo de bom. Eles poderiam fazer algo bom. E poderiam fazer algo ruim. Notaram isso? Antes da queda, Adão e Eva podiam fazer o certo e podia fazer o errado. Ele optou por fazer o errado. E com isso, toda a raça humana herdou esse pecado, chamado pecado original, que corrompeu o coração de todo ser humano, desde a sua pequenez até o mais idoso. Toda a raça humana, todos os seres humanos estão corrompidos com o pecado. Todo ser humano é completamente depravado. Romanos 5, 12 e 13 vai dizer o seguinte, Romanos 5, 12 e 13, portanto,
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O verso 12 é claro. Portanto, assim, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então todos os seres humanos estavam condenados à morte eterna. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que essa lição está nos ensinando. Então, todo ser humano, eu, minha esposa, meus futuros filhos, todo ser humano nascido é pecador. Na sua concepção já pecou contra Deus. No seu nascimento já pecou. E é exatamente isso que a gente precisa combater disso tudo. Todos os males descritos por Paulo nesta carta de Romanos, e essencialmente nos versos 18 a 32 do capítulo 1, retratam a depravação humana. Tem como raiz o germe do pecado instalado na natureza humana. Na vida dos ímpios, a depravação se manifesta nas mais diferentes, reprováveis, perniciosas formas, com desdobramentos e consequências funestas. Já nas pessoas alcançadas pela graça e redimidas por Cristo, esse germe foi dominado. Como diz Paulo, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Contudo, é preciso valer-se da graça de Deus para que os resquícios da velha natureza não voltem a manifestar. E meus irmãos, isso é muito sério. Porque aqui o texto, a nossa lição está nos ensinando exatamente essa questão das pessoas redimidas. Aqui fala que o pecado não tem domínio sobre a natureza daquele que é salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. É isso que está dizendo. É isso que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã. Mas quais são os sintomas, então, da depravação do ser humano? Aqui a nossa lição nos apresenta alguns. Eu vou citar quais são esses sintomas. O primeiro sintoma, são muitos, e não são únicos esses sintomas que eu vou dizer aqui para vocês. São muitos os sintomas, né? Dessa doença, dessa enfermidade chamada pecado. O primeiro sintoma que a gente separa aqui: supressão da verdade pela maldade. O texto nos ensina essa questão. O verso 18 vai dizer exatamente isso da carta aos Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você já viu aquela questão de agora o certo é errado, o errado é o certo? É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que a Bíblia é tão atual. Aqui ele está falando o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão das pessoas para com as pessoas que acham isso. Meus irmãos, a verdade bíblica sempre será a verdade absoluta. Bíblica. É a palavra de Deus. Se estiver contra essa palavra de Deus, é palavra de outra pessoa. E a gente não pode inverter as coisas. O errado continua sendo errado e o certo continua sendo certo. É essa a questão que nós precisamos entender muitas vezes. Uma segunda realidade, ainda nessa questão da verdade pela maldade, é interessante que desde a queda dos nossos primeiros pais, o homem é dominado
por essa tendência de substituir a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás. O que aconteceu no Éden? Chegou lá, a serpente chegou para a mulher, ludibriou, conversou e tudo mais. Adão perto ali deixou isso tudo acontecer, não cumpriu o seu papel de sacerdote da sua casa, do seu lar, e deixou isso tudo acontecer, foi ludibriado também e comeu do fruto, porque eles acreditaram nas mentiras de Satanás. O que acontece nos nossos dias é exatamente isso. As mentiras de Satanás estão se tornando certas, e as verdades de Deus estão se tornando mentiras. E a gente, às vezes, cai nessa tentação, cai nessa realidade, e nós não podemos fazer isso. É uma verdade que nós precisamos ver. Hoje em dia, por exemplo, eu anotei até aqui na Bíblia, hoje em dia, por exemplo, o sexo está liberado. É normal aquele rapaz ou aquela moça que preserva a sua virgindade é tida como errada no meio da sociedade. Mas é bíblico isso. Mas hoje, as mentiras de Satanás se tornam a verdade e a verdade bíblica se torna mentira. Continua sendo a verdade absoluta. O sexo fora do casamento é pecado. Ponto. É o que a Bíblia nos ensina. É o que a palavra de Deus nos fala. Isso é só um exemplo de tantos outros que a gente pode citar. A gente precisa ter isso na nossa mente. O que nos norteia não são as questões do mundo, mas é a palavra de Deus. É isso que a gente precisa ter na nossa mente, no nosso coração. Então o primeiro sintoma é esse: a supressão da verdade pela maldade. A supressão da verdade de Deus pela mentira de Satanás. A mentira de Satanás se torna verdade. E a verdade descrita na Bíblia se torna fugaz ou mentira segundo a concepção deste mundo. B, a outra realidade aqui, rejeição à revelação geral. Quando a gente lê do verso 19 a 20 da carta aos Romanos, diz assim, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por que os homens são indesculpáveis? Porque eles viram toda a criação de Deus. Porque eles notaram tudo isso que Deus fez. Porque, apesar de ter visto as grandiosas coisas de Deus, não reconheceram Deus como Senhor e Salvador da vida deles e não se inclinaram à autoridade desse Deus eterno. Eles rejeitaram essa revelação geral. Existe uma revelação geral e existe uma revelação especial. Aqueles que rejeitam a revelação geral de que Deus é soberano sobre todos e sobre tudo, que criou todas as coisas, que governa sobre tudo. Se nós rejeitarmos essa revelação, nós nos tornamos indesculpáveis diante de Deus. Nós somos condenados por isso. A revelação especial é a própria palavra de Deus e a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo encarnado. Então existe a revelação geral, a criação, isso tudo contempla a glória de Deus. Nós lemos o Salmo 8 hoje, se você quiser, depois você pode ler de novo, está falando exatamente sobre isso. O salmista entendeu que Deus criou todas as coisas, que Ele é soberano sobre tudo, sobre todo, Ele governa sobre todos.
E a revelação especial é a palavra de Deus, que é totalmente inspirada por Deus, apta ao ensino, como já falamos muitas vezes. E também a revelação especial é a personificação dessa palavra na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos, essa é outra concepção desse sintoma. A pessoa, a verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade. A segunda, a pessoa contempla toda a criação de Deus e não observa que existe um Deus todo-poderoso. Um terceiro sintoma dessa queda, a profanação da honra de Deus. O verso 21, 23 e 25 vai dizer sobre essa profanação. O que o verso 21 vai dizer? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Verso 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrípedes e répteis. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É um outro sintoma. Anula-se a Deus. Deus não existe, Deus está morto. Deus é um ser que criou o mundo e deixou o mundo ao bel prazer dele mesmo. Negam a divindade de Deus. Isso é um sintoma dessa depravação total do ser humano. E isso são ídolos diante do nosso coração, porque geralmente a gente faz isso justamente, sabe para quê? Para nos colocar no lugar de Deus e acharmos que somos senhores de alguma coisa. E nós não somos. Uma outra característica, um outro sintoma dessa depravação total é a questão vinculada à moralidade, a degradação moral e social. E essa eu vou ler conforme está descrita aqui na lição. Quando os homens vão descendo na escala da depravação, tornam-se contumazes e deliberadamente insensíveis à revelação divina e à sua graça. Atingem um ponto crítico em que acabam sendo entregues a si mesmos para praticarem coisas inconvenientes. Verso 18. Segundo C.S. Lewis, um grande escritor cristão, eles gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram e, portanto, estão escravizados a si mesmos. A ideia aqui de C.S. Lewis eles estão tão enraizados naquele pecado que eles já não conseguem mais sair daquele pecado, estão viciados e entregues completamente a eles, a não ser que a graça de Deus intervenha. Eles estão completamente sem ação com relação a esse pecado. Eles não conseguem deixar de fazer. Estão escravizados nele. As coisas inconvenientes referidas no texto incluem a idolatria, a paixões infames e uma conduta social desajustada. Os sintomas da depravação humana se manifestam a todo tempo e em todo lugar. O coração corrompido está aberto para abrigar todos os tipos de ídolos que prometem e nunca podem entregar isto, a felicidade, ao pecador. A grande questão é que o coração do ser humano, ele é corrompido e ele sempre busca uma coisa, a felicidade. Só que sem Cristo não existe felicidade. Não existe verdadeira felicidade.
Não existe uma felicidade plena, constante, verdadeira. E esses são os sintomas. E como cura tudo isso? O apóstolo Paulo nos ensina que o coração corrompido tem cura. Quando a gente lê lá em Tito 2, de 11 a 14, vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É possível, querido, viver uma vida sensata, viver uma vida justa, viver uma vida baseada na piedade, aguardando a grandiosa presença e manifestação de Jesus Cristo. Existe sim cura para o coração corrompido. Jesus Cristo é a cura. Talvez você pense que já não tenha mais solução para nada do que você tenha visto ou ouvido. Existe solução. A graça de Cristo. Existe solução. A cruz do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, justamente para justificar, para corrigir, para alinhar o coração corrompido do ser humano. Mas, queridos, essa lição termina de uma outra forma. Ela termina falando para aqueles que, de repente, eu já estou finalizando, termina falando da questão daqueles que não observam essa realidade e não olham para Cristo. O trecho de Romanos faz um tratamento radical aplicado por Deus contra o mal da depravação humana. Recebem em si mesmos a merecida punição do erro. É oportuno lembrar, porém, que essa é uma medida extrema, dispensada àqueles que recusam a valer-se da graça de Deus para que sejam curados, transformados e santificados. Ou seja, aqueles que rejeitam, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que querem viver no seu próprio reinado, soberanos, entre aspas. Eles são condenados à morte eterna. São condenados ao inferno. E pagarão esse preço o resto da eternidade. Talvez essas pessoas nem acreditem no inferno. Talvez você que esteja assistindo não acredite, mas ele existe. E não queira passar lá toda a eternidade. Meus irmãos, esse texto que nós lemos é muito duro. O apóstolo Paulo aqui contundentemente fala sobre pecados que vivemos hoje na atualidade, da corrupção do ser humano. Mas ele fala que essa depravação humana, por exemplo, que subjuga o coração, portanto tem cura. É por isso que podemos cantar: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11, vai dizer uma realidade muito bela. Há um belíssimo relato do apóstolo Paulo, que diz assim: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados,
nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Diante disso, diante dessas realidades, a única questão que nós devemos entender é que nós devemos, vendo a corrupção do nosso coração, não pense que a corrupção do coração do seu cônjuge ou do seu vizinho é aquela história que às vezes ao vivo a gente, fulano de tal tinha que estar aqui. Não, essa aula é pra gente, pra mim, pra você que está vendo. Não é para alguém, é para você. Essa é a hora de a gente refletir e pensar. Que tipo de vida eu estou vivendo? Será que eu estou confiando muito no meu próprio coração, no meu próprio entendimento? Saiba você que provavelmente, se você está fazendo isso, você está fazendo algo de errado, porque o seu entendimento é enganoso, o seu coração é corrompido. Mas se você for de fato, se você de fato olhar para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e perguntar para Ele: Senhor, qual é a tua santa vontade para a minha vida? Ah, meus irmãos, a gente vai herdar a vida eterna para a honra e glória do nosso Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Existem outras aulas que estão chegando aí. A próxima aula é ídolos do coração. E depois a gente vai estar refletindo sobre muitos ídolos do nosso coração. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento de escola bíblica dominical, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, nós bendizemos, exaltamos e adoramos ao teu santo nome. Pai, quanto nós somos distantes da tua vontade. Nosso coração é enganoso, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, endireita as nossas veredas para o louvor da tua santa glória. E permaneça conosco, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Logo mais à noite nós teremos a transmissão ao vivo do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estaremos lá na igreja presbiteriana de Araçás e a gente vai estar nesse momento reduzido e os avisos já estão sendo dados. E esteja participando, você que não poderá ir no culto, esteja participando online, ao vivo, do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até às 19 horas no nosso culto de louvor ao nosso Deus. Um abraço, fica com Deus, queridos. Deus abençoe.